Muito bem. Então, por que fase de latência? Porque é uma fase de amortecimento. Ok? É a fase que está entre os 8 aos 10 anos de idade. Onde a criança se diverte um pouco das questões sexuais. É a fase onde ele vai para a escola, se foca nos estudos, nos amiguinhos, no videogame. Ó, é, é a fase de amortecimento, é a fase de calmaria da criança. Para quê? Lembra que antes da tempestade vem a bonança? Então, antes da tempestade tem a calmaria. Porque depois da fase de latência vem o quê? Oi? A fase genital. Que é a adolescência. Que é dos 10. Diz a psicologia que a adolescência vai até os 24 anos. Ok? Fase da adolescência. É a fase do sexo mesmo, onde vem todos os hormônios, todos os desejos e aflora tudo aquilo. Onde tudo que foi consolidado aqui começa a pôr em prática. Ok, gente? Tudo bem? Dúvidas? Pode falar. Na prática, como que na prática isso me ajuda? Na clínica. Então, por exemplo, Uhum. descubro que uma pessoa tem uma fixação numa determinada parte. Sim. Você descobre que a pessoa ela é pão dura. Isso me ajuda a saber que é na fase anal. Sim. Primeiramente, te ajuda a entender. Isso aqui, o Freud ele descobriu para nos ajudar a entender o mecanismo de funcionamento da mente humana. Okay? Na prática da clínica, você não vai virar para o seu paciente e vai falar assim, olha, você está assim porque você está fixado na fase anal. Libera. Não, é uma informação para você. Você sabe o porquê o seu paciente age dessa forma. Mas, por exemplo, eu descubro isso. E tem alguma coisa que linda com isso? O tratamento para quem tem uma fixação na fase anal é esse? Tem uma muda para isso? Não, tem um manejo ao qual você vai trazer para o seu paciente questionamentos sobre a relevância de fixar, de segurar, de reter aquilo, ou ter aquele comportamento de lançar no ventilador e tudo mais. E através deste questionamento, você vai mudando o comportamento dele, vai mudando, vai refletindo e mudando esse comportamento. Não há nada que você fale no presente que mude o passado, que fixou. Então, isso aqui é importante para o quê? Primeiramente, para que você, a psicanalista, saiba como que se chegou, desenvolveu, como que chegou àquele estado. Por que fulano? Porque eu, pelo menos, eu gosto de saber um pouquinho das coisas. Ok? Então, se você também for assim, você vai falar, puxa, faz sentido. Mas na prática, como que eu vou resolver? Não, você não vai voltar no tempo. Isso também você não vai virar para o seu paciente e falar, olha, você está fixado na fase anal. Você está querendo mostrar o cocôzinho para mim ainda, não adianta, não precisa, muda isso. Eu vai falar, nossa, nem lembro dessa fase de 2 anos de idade. Entendeu? Mas para nós, psicanalistas, faz sentido a gente descobrir esse desenvolvimento. Ok? Você classifica, né? Você classifica e aí você linka isso com um determinado protocolo. Então, uma pessoa fixada nessa fase, eu vou seguir mais ou menos. Eu sei as características dela e eu vou seguir um determinado. Então, essa ideia de protocolo não faz parte da psicanálise, de método. Faz isso, isso, isso. Lembra que eu não sei se foi o que eu falei com vocês, que a psicanálise está mais para uma arte do que para uma ciência exata. Então, as ideias de método faz isso, com isso que vai dar isso, na psicanálise não funciona.
ok? Cada paciente é uma caixinha de surpresa. Para nós, psicanalistas, nós precisamos saber disso, porque vai nos dar um norte, ok? Para entender o mecanismo, a mente do seu paciente, como ela funciona, do porquê que ele é assim. Porque sabendo que a fixação, aonde está a questão dela, você pode ajudar a tecer um diagnóstico lá na frente. Talvez de uma perversão, talvez de uma... Você constrói esse diagnóstico sabendo que ele está fixado no diagnóstico. Ah, sim, aí através da escuta. Você não vai falar, ah, não, ele está roendo unha, ele tem esse diagnóstico. Não tem isso. Mas através do roer unha, através do comportamento X, do X, você vai chegar no diagnóstico tal para aquele paciente. E aí, a partir daquele diagnóstico, você vai tratar aquele paciente. Ok? A abordagem daquele paciente. Faz sentido para você? Eu ainda acho que está muito solto. Você está querendo dar um aspecto prático. Eu sabendo disso, eu vou tratar assim meu paciente. E não funciona dessa forma. Não injeção, mas eu queria saber se tem uma página 2. Uhum. Eu sei, eu classifiquei e eu vou para determinado caminho. Então, não precisa me engessar, falar, ó, vou fazer isso. Mas eu digo assim, ó, o caminho é mais ou menos esse. Isso daí me dá um norte para algum lugar. Esse norte Sim. tem que existe. Não existe. É só classificar, eu acho que para você não importa saber do porquê das coisas? Não importa, sim. Mas eu acho que eu queria saber se tem alguma coisa além disso. Sim. É o aspecto prático com o qual você está querendo trazer. Né? Você falou da página 2. A questão da psicanálise, por exemplo, ó, vamos colocar eu no quadro. Eu sou uma pessoa fixada na fase oral. Eu roo unha, mordo tampa de caneta e tudo mais. Eu, na análise, chegando à conclusão de que eu tenho essa fixação nessa fase oral, que eu vou entender um pouco melhor sobre o meu desenvolvimento da minha infância. Entender um pouco mais sobre mim, do porquê que eu tenho determinados comportamentos na minha infância, do que eu passei, e até mesmo hoje, do porquê eu tenho algumas atitudes. Então, trazendo esta elaboração, me ajuda a olhar para dentro de mim e falar, não, olha, não vou para cá. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo mais mecanicamente sem saber. Eu sei por que estou fazendo. Então, já que eu sei por que estou fazendo, eu não vou praticar isso. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque na terapia eu cheguei a esse insight. Então, é isso que você vai proporcionar para o seu paciente. Você vai proporcionar um entendimento maior do desenvolvimento dele. Se ele está fixado numa dessas fases, o porquê. Tá? Uma pessoa que tem uma fixação, por exemplo, uma pessoa que tem uma adicção sexual, compulsão por sexo. Já sei que a chance é grande dela ter tido algum problema nessa idade. E as minhas perguntas, eu vou tecer primeiramente com esse objetivo. Como é que foi sua infância dos 7, ou 10? Aconteceu alguma coisa ali para você? Então, isso daí meio que dá um mapa da idade que a pessoa... Vai apresentar os problemas, exato. Exato. A pessoa ela está muquirando ali. Né? Os seus pais contaram para você como foi a sua fase ali, quando você estava com 2 a 5 anos, aconteceu alguma coisa na sua casa? Como é que foi o seu desenvolvimento nessa fase? Vamos falar mais sobre isso. Então, isso daí não vai resolver o problema do cliente, mas vai te dar um norte na terapia dele. Mais ou menos em que idade você tem que explorar. Sim. Não só explorar o assunto, mas vai te ajudar a dar um mapa de quem é o seu paciente, como a mente dele funciona, para você poder tratá-lo, ajudá-lo. Okay? Então, é o saber das origens dos comportamentos, mas especialmente da fase daqui para lá, da fase fálica em diante. É mais importante ainda. Quem quer levantar a mão? Pode falar. Uhum. Essa matéria, essa parte, e algo tal atitude que eu não sabia de onde veio isso na minha vida. Hoje eu descobri através desse ponto que eu estou estudando, eu sei que está um problema da minha vida, de onde surgiu, eu não imaginaria de onde que surgiu aqui.
tem uma fase que tem aí, claro, não vou falar agora, mas tem uma fase aí, tem um problema aí. Sim. Que foi mexido no meu psicológico. Sim. Entendeu? E causou uma fixação nessa fase. Então, hoje eu consigo entender. Não prejudica. Não prejudica ninguém. Não prejudica ninguém. Mas tem Sim. uma teoria, uma base teórica para saber por que eu tenho isso. Como vai resolver? Aí é decisão. Aí é o ponto onde você olha para si, entende o porquê, entende aonde foi, e aí na hora de você ter aqueles comportamentos, você se breca e fala, não, pera lá. É aonde a psicanálise torna-se comportamental. Aonde você enxerga aquela situação, onde está, e subjetiva aquela situação. O que é subjetivizar aquela situação? É tirar o peso daquela situação. Não, pera lá. Estou te vendo. Ressignificar. Pessoa que gasta, ela está provavelmente nessa fase aqui, ó, na fase anal. Porque a fase anal não é só reter. A fase anal também, ó, é lançar para tudo quanto é lado. Eu gasto dinheiro assim, ó. Quando eu falo, eu jogo como é que o termo fala? Joga o M no ventilador. Espalha para tudo quanto é lado. Então não é só o reter. Aquela pessoa que também esbanja. Porque a fixação na fase anal da criança não é só o reter, mas é também o fazer. Por isso que criança faz xixi na calça, faz na calça, cocôzinho na calça. Porque também nesta fase é uma fase também onde a criança ela faz o cocô, o xixi, porque ela tem o prazer no manejo dela. Quando ela faz o cocô na roupa, vem o papai, vem a mamãe e troca ela. Então esse trocar, mesmo que não há carícias, mas é um cuidar. E a criança tem um prazer nisso. Então, eu faço na roupa porque eu sei que alguém vai cuidar de mim. Vai dar um holding, vai manusear-me. É uma pessoa idílica, sim. Os dois são idílicos, tá? Tanto que retém, quanto que solta. Isso aí está tudo dentro do id, ok? Essas fixações, elas são idílicas. Roer unha é idílico. Fase anal é idílico. As fases psicossexuais, as fases fálicas, as adicções, são idílicas. Ok? E é o ponto agora onde você vai trazer para o ego e falar, ego, olha, não, administra isso aqui, ó, não é desse jeito. Superego, ó, castra aqui. Ok? Bom, então, por que eu estou falando e revendo isso com você? Porque nós vamos entrar na psicodinâmica das neuroses. E as neuroses estão pautadas aqui em cima dessas fases psicossexuais no desenvolvimento. Aí você vai entender melhor o porquê que a gente precisa saber disso aqui. Porque as patologias são formadas em cima disso. Ok? Então vamos lá? Muito bem. Uma introdução. O termo neurose foi criado pelo médico escocês William Cullen para indicar desordem de sentidos e movimentos causados por efeitos gerais do sistema nervoso. Apostila? Você pega lá. Na psicologia moderna, é sinônimo de psiconeurose ou distúrbio neurótico, e se refere a qualquer desordem mental que, embora cause tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Essa é uma diferença importante em relação à psicose, desordem mais severa. A palavra deriva de duas palavras gregas, neuron, neuros, e osian, condição doente ou normal. A neurose, na teoria psicanalítica, é uma estratégia eficaz para lidar com o sucesso e com algo o que Sigmund Freud propôs ser causado por emoções de uma experiência passada, causando um forte sentimento que dificulta a reação ou interferindo na experiência presente. Por exemplo, alguém que foi atacado por um cachorro quando criança pode ter fobia,
ou um medo intenso de cachorro. Porém, ele reconheceu que algumas fobias são simbólicas e expressam o medo reprimido. Na teoria da psicologia analítica de Carl Jung, a neurose resulta no conflito entre duas partes psíquicas, das quais uma deve ser inconsciente. Todos nós temos algum sintoma neurótico, frequentemente manifestados nos mecanismos de defesa do ego que ajudam a lidar com a ansiedade. Mecanismos de defesa que resultam em dificuldades para viver são chamados neuroses e são tratados pela psicanálise, psicoterapia ou outras técnicas psiquiátricas. Apesar de sua longa história, o termo neurose não é mais de uso comum. Os atuais sistemas de classificação abandonaram a categoria neurose. O DSM-5 eliminou a categoria por completo. Desordens, primeiramente chamadas de neurose, agora são descritas sob o título de ansiedade e desordens depressivas. Apenas de sua longa história, o termo neurose continua controverso. E já se discutiu que é necessário um termo mais apropriado para substituí-lo. Bom, a prática de Freud foi dedicada muito amplamente ao tratamento de neuróticos. E foi nesta área que ele fez sua contribuição clínica mais duradoura. Depois de uma série de tentativas na década de 1890 e de 1900 a 1914, ele virtualmente resolveu o problema da neurose, que tornou-se, então, parte integral de toda a teoria psicológica e psiquiátrica. Ainda não é bem reconhecido o grau em que Freud resolveu os problemas técnicos da neurose. Primeiro, ele estabeleceu que a neurose era um problema psicológico digno de estudo e não uma forma de degeneração hereditária ou fingimento, como se acreditava até então. Então, Freud... Bom, primeiramente, deixa eu só pontuar uma coisa. O que nós vimos ali, a palavra neurose vem de Cullen, ele que criou o termo, né? Mas Freud se apropriou, tá? Na psicologia, não se usa o termo neurose. Já saiu de mão na psicologia. Na década de 60, já deixou-se de usar há muito tempo. Okay? Mas na psicanálise, usa-se muito, por conta que a neurose é uma estrutura. Okay? E nós vamos falar, então, um pouco, eu vou explicar de forma prática para que vocês, olha, muito simples para que vocês entendam sobre a neurose. Eu vou explicar para vocês. Tá? Até então, Freud, quando ele começou a estudar sobre os malefícios dos comportamentos, das patologias, acreditavam que era um problema físico. Okay? Por isso até mesmo que ele virou neurologista, porque naquela época acreditava-se que os problemas dos comportamentos eram físicos. Quando secava, abria-se o crânio, o cérebro, procurava umas partes, descobriu-se então que não era físico. Até por isso que Freud ele foi ali procurar Charcot, Breuer, e começou a desenvolver com outras técnicas ali. Okay? E aí ele desenvolveu, então, falou, não é físico, é psicológico. Né? E se apropriou do termo de neurose. Em segundo lugar, ele reformulou os sintomas disparatados que seus predecessores e colegas tinham descritos, dividindo-os em duas grandes entidades clínicas, a neurose obsessiva, o próprio termo provém de Freud, e a histeria. A histeria foi ainda subdividida em histeria de conversão e histeria de ansiedade. Ambas as designações foram de Freud. Em terceiro lugar, em termos de teoria da libido, ele determinou o que poderia ser considerado como curso normal do desenvolvimento e mostrou como a neurose podia se tornar inteligível por referência a esse desenvolvimento normal. Em quarto lugar, ele demonstrou que a neurose e a normalidade diferem apenas em grau, não em qualidade. E desta forma, desenvolveu o neurótico e, mais ainda, o psicótico, um lugar na sociedade. Em quinto lugar, ele estabelecia que essas neuroses são
tratáveis pela psicanálise e que a psicanálise é o melhor tratamento para ela. A linha divisória entre a neurose e a psicose, postulada pela psiquiatria kraepeliana, não recebeu apoio de pesquisas mais cuidadosas. E, atualmente, a linha divisória está em um tanto vaga. Para Freud, a neurose sempre será o conflito entre duas forças antagônicas: um desejo de prazer, a pulsão, e o medo de punição, a moral social. Então, vamos lá. A mesma folha aqui, depois tem que tirar. Tem uma página repetida para vocês, tá? Um trecho repetido para vocês. Bom, eu vou explicar de uma forma clara a neurose, depois nós vamos continuar lendo, e isso vai encaixando para vocês, tá? Bom, funciona da seguinte forma. O que é neurose? Neurose se dá quando a estrutura da segunda tópica se forma. Ok? Então, vamos lá. A criança nasce. Vamos voltar aqui. A criança nasce, faz oral. 0 anos. E ela vai se desenvolvendo. Quando a criança nasce, ela nasce apenas com 2 instâncias. Ela nasce com o inconsciente pronto e ela nasce com o id pronto. Então, quando a criança nasce, da primeira tópica, ela nasce com o inconsciente e da segunda tópica, ela nasce com o id pronto. Então, na primeira tópica, a criança, desde o ventre, já está armazenando os conteúdos no seu inconsciente. Sentimentos, ok? Tudo bem com isso, gente? Legal. E na segunda tópica, ela já quer, ela já deseja. Ela já nasce chorando porque ela já nasce desejando algo. Ela deseja o mamar, ela deseja o peito, ela deseja o carinho, ela deseja o abraço, ela deseja o cuidar. Então, ela já deseja. Tudo bem, gente? Então, a criança, quando ela nasce, ela é por desejo e ela armazena na sua caixa, no seu porão, os conteúdos. A criança nasce com isso. Ela vai desenvolvendo. 0 anos, 2 anos, 4 anos, passando pelas fases. E aí, o que tem mais ou menos pronto? Ela nasce já com o inconsciente e com o id pronto. O ego, ela já tem mais ou menos formada, está desfragmentado. Então, eu vou aqui, ó, como está desfragmentado, pontuar aqui um ego bem frágilzinho, ó. Um ego bem frágil. O ego dela é meio terceirizado, não é dela, não consegue gerenciar o querer. Ela vai crescendo, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E o pré-consciente começa também, ela começa a se lembrar do dia de ontem, que ontem ela foi no parquinho, que ontem ela foi na casa da vovó. Então, o pré-consciente começa a tecer ali, e o ego começa a estar desfragmentado, começa a tecer ali o ego também. Tudo bem, gente? Beleza. O consciente, tá? Ela já começa também, o consciente a tecer também. E o superego? O superego também. O superego também. O que é o superego? É as leis. Tira isso da boca, menino! Não mexe nisso! Sai daí! Não entra no quarto do pai!
Não pode bater no seu irmão. Está testando o quê? As leis, superego. Então ele começa a ganhar forma aqui, ó. A única coisa que está formada são esses dois. Tudo bem? Maravilha. E aí, então, quando a criança ela quer comer um bombom que está em cima da geladeira e só tem um bombom, o que ela faz? Ela vai pôr a cadeirinha, vai subir na cadeirinha e vai comer o bombom sozinha, sem dividir com os irmãos. Por quê? Porque ela é de pura, ela quer aquilo. Ela não pensa que meu pai vai brigar comigo, ela não vai ponderar isso. Ela é vontade pura e nem inconsciente puro. Tem tudo bem? Quando ela vai chegando ali, em torno dos 5 anos de idade, começa a fase de apaixonamento pelo pai. Se for menina, fase de apaixonamento pelo pai. Se for menino, a fase de apaixonamento pela mãe. E aí, a menina só quer o pai, só quer o pai, só quer o pai. O menino só quer a mãe, só quer a mãe, só quer a mãe. É a fase onde Freud ele fala que o menino ele quer ter a mãe para si, possuir a mãe e matar o pai. É a fase onde a criança começa a caguetar o pai. Olha, mãe, o papai fez aquilo de novo, que você falou para ele não mexer lá, ele mexeu. Por que ele cagueta? Porque ele quer acabar com o pai e falar para a mãe, ó, inconscientemente, quando fala assim, mãe, ó, eu sou melhor, eu estou melhor do que o pai. Esquece o pai, foca só em mim. É uma fase onde começa a competição, um triângulo amoroso, filho, pai e mãe. Ok? Então, aí começa um embate. E começa este embate a formar um pouco melhor ali, ó. O ego, o superego, mas está bem leve ainda, está se formando. O pré-consciente já está mais formado, tá? E o consciente já está mais formado também. Está se formando ali. E aí ele começa, puxa, eu quero acabar com meu pai, mas eu amo meu pai. Como é que eu posso acabar com meu pai? Eu amo meu pai, mas eu amo minha mãe, eu quero ficar só com a minha mãe. E aí o pai fala, vem para cá, moleque, vem ficar comigo, vem limpar a calçada com o pai, vem mexer no carro com o pai, vem fazer as coisas de menino. E separar a mãe do filho. Ok? O que acontece? O id fala para o ego, olha, eu quero só minha mãe. Mas o superego fala também para o ego, mas ele é seu pai. Você também ama o seu pai. E ele começa esse conflito. Puxa, eu quero acabar com meu pai, eu quero deixar meu pai para lá, eu só quero minha mãe, mas eu também amo meu pai. Eu também gosto do meu pai. E ele começa a querer gerenciar para satisfazer. O ego, ele começa a dar um jeito de tentar satisfazer o id e tentar satisfazer o superego. Nessa fase fálica, o período da fase fálica. Muito bem. Quando chega em torno ali dos 8 aos 10 anos de idade, a criança ela chega na seguinte conclusão: olha, não posso ter minha mãe para mim. A minha mãe é do meu pai. Então, pai, me ensina a ser como o senhor para eu arrumar uma mulher que nem minha mãe. E aí é a fase onde define-se o ego e o superego. Onde o ego ele aprende a satisfazer em parte o id e satisfazer em parte o superego. E o ego se torna-se sempre insatisfeito por completo. E aí o ser humano torna-se um neurótico. O que é a neurose? É tentar sempre se satisfazer, mas não poder. É tentar sempre algo, querer por completo, mas nunca ter o completo daquilo. E aí se desenvolve o mecanismo da nossa neurose.
Tudo que você quer, se for pensar, parar para pensar, você nunca vai poder ter 100% por completo, como o seu id quer. Sempre vai ter alguma coisa que vai ali te castrar. E o seu ego vai tentar resolver de alguma certa forma, e essa resolução satisfaz, mas em parte. Não na totalidade do id, que o id quer. Faz sentido para vocês? Dessa forma se forma-se a neurose. Ok? Muito bem. Dessa neurose, nós temos... Então, vamos lá. O neurótico, ele é... A neurose, ela é inaugurada pela insatisfação, tá? Então, a neurose é igual a insatisfação. Insatisfação. O neurótico, ele é insatisfeito. A neurose, Freud ele dividiu ainda em outros 2 tipos. A neurose obsessiva e a neurose histérica. Então, primeiramente, só para contextualizar, se não tem ninguém aqui nessa sala de aula hoje que vê gente morta, que fala com quem que não existe, que ouve vozes, e nem imagina que está sendo perseguido, e nem acha que é o Napoleão Bonaparte, então todos vocês são neuróticos. Ok? Se todos vocês são neuróticos, ou vocês são neuróticos obsessivos, ou vocês são neuróticos histéricos. Será? Não sei. Então vamos lá, vamos entender. Até aí, vocês entenderam? Até aí, tudo bem? Então tá bom. Vocês estão com uma carinha de segunda-feira hoje? Ou sou eu que faz tempo que eu não dou aula para vocês, eu estou desacostumado. Ou vocês gostaram tanto da aula dos outros professores que vocês estão falando, a aula desse professor não é tão bom mesmo. O outro é melhor. Pode ser também. Ó, aí vamos falar então sobre a neurose obsessiva e neurose histérica. Aí, para falarmos e definirmos sobre a neurose obsessiva e neurose histérica, nós vamos voltar para qual fase psicossexual do desenvolvimento? Não, qual fase psicossexual do desenvolvimento a gente vai voltar para falar sobre essas duas? Chuta. Fálica. Fálica, é isso aí. Por quê? Porque na fase fálica também, na mesma fase fálica que desenvolve a neurose, é a mesma fase fálica que vai definir qual neurótico que você é. De neurose só. Aí a histérica, ela pode ser histérica de ansiedade ou conversão histérica. Ok? Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Estou definindo, porque depois que eu voltar no conteúdo, e eu vou ler aqui, você vai falar, agora faz sentido. Então, estou explicando praticamente para você. Então, vamos lá. Como que se desenvolve um obsessivo? Vou falar do obsessivo que é mais fácil. Através da fase psicossexual do desenvolvimento fálico. Por quê? É naquela fase onde a criança olha para o pipi e começa a mexer no pipi. Onde a menina olha para a pepeca e começa a brincar com a pepeca, porque tem prazer ali. Não tem? Desde criança. E é nessa fase que ela começa a brincar e fala, nossa, dá uma coceguinha aqui. Dá um negocinho aqui, ó, dá uma trimitrique aqui. Se eu mexer. A menina começa a coçar lá. Né? Vai sentar no colo, em vez de sentar com as perninhas viradas para cá, senta que nem no cavalo, no colo.
Por quê? Inconscientemente, porque dá um prazer ali. Ok? A pessoa fala, não senta assim. Certo? E o menino? O menino começa a mexer ali também, manusear ali também. Por isso que você vê homens que até hoje coçam o saco. Porque desde aquela fase o homem aprendeu a brincar com o seu brinquedo, a ficar manuseando ali. Todos. E aí, a mãe, geralmente a mãe que faz isso, ela faz da seguinte forma: não mexe aí, menina! Tira a mão daí, moleque! Eu vou arrancar esse negócio fora, hein? Olha, eu vou dar um tapa nisso daí, menina! E aí, faz a castração sexual. Castra punitivamente. E segundo Freud, essa castração torna a pessoa um comportamento obsessivo. E aí, inconsciente, aquela pessoa, ela começa a ser regrada. E a vida dela inteira fica definida a partir de regras e padrões. Ok? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Ótimo. Quem é obsessivo? O obsessivo é aquele que gosta de uma planilha, gosta de um Excel. Você abre um Excel para a pessoa, ele se deleita no Excel, fazendo as contas. A pessoa lá vê uma mesa desarrumada, já vai arrumar lá por cor, as lápis, as canetas, alinhar. É aquela pessoa que fala assim, olha, comigo é assim, é tudo certo. As coisas têm que ser corretas. Ok? A mulher arruma a gaveta de calcinha por cores. Põe a roupa no varal por ordem de tamanho, de classificação de pessoas e por cores. É assim. Minha esposa, ela faz isso, ela está tratando isso daí. Lá tem os varal. Um varal é do bebezinho, por ordem de tamanho e por cor. Você vê lá, tem uma crescente. Da outra é da minha filha mais nova, por ordem de tamanho e por cor. Da outra, por ordem de tamanho, depois a minha, depois. É assim. Uma só de toalha. Obsessão. É. Mas é obsessão. E a obsessão, ela pode se desenvolver de diversas formas. Eu, por exemplo, eu detesto planilha do Excel. Detesto fazer conta. Tem homem que pega o carro, vai lavar o carro, é religioso, coloca lá o paninho dele naquele lugar, o shampoozinho do carro desse lugar, o shampoozinho X. Coloca lá a esponja, para o carro assim, abre, aspira, tem um método, é um ritual para lavar o carro. Eu odeio as coisas mais chatas desse mundo. Eu pago para lavar meu carro, se vê está sujo, eu não ligo. Mas na hora de dormir, eu alinho a ponta na ponta com o edredom, porque as linhas do edredom têm que estar retas. Eu junto a cama, eu separo isso, eu faço, porque eu tenho minha maluquice, que é a minha neurose obsessiva. Então, cada um tem a sua. Então, o que é a neurose obsessiva? A pessoa que está presa a regras, a métodos, e tem que ser assim, tem que ser assado. E aí, os casos graves desenvolvem o TOC, que é o transtorno. Deixa eu parar.